amigos, bem-vindos a mais um episódio de Olhos que Contam Histórias. Essa série que nós aqui do H Olhos Prime temos feito para levar até você um pouco mais de conteúdo, mais informações e um pouco mais de histórias dos profissionais que atuam aqui no hospital. Hoje o tema do nosso episódio é Enxergando Além do Glaucoma. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Dr. Daniel Traumann, que está aqui junto com a gente. É especialista e eu queria já dar as boas-vindas para o senhor que parou ali os atendimentos para vir conversar com a gente rapidinho, né? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Doutor, quando a gente fala de glaucoma, muitas pessoas talvez nem saibam exatamente o que isso impacta, o que faz no nosso olho. Explica pra gente. Glaucoma hoje, ele é uma causa importante de cegueira. Na verdade, ele é a causa mais frequente de cegueira irreversível, né? E o grande problema que a gente tem com essa doença é que ela é pouco divulgada. Muitos pacientes a gente pergunta, você sabe o que é glaucoma? Tem glaucoma na família? Os pacientes não sabem dizer se tem glaucoma na família porque eles não conhecem a doença. E ela é uma doença que na maioria esmagadora das vezes ela não vai dar sintoma, ela é silenciosa. Então só tem uma forma de o paciente ter um diagnóstico, que é tendo as suas avaliações rotineiras, suas avaliações oftalmológicas anuais. E o profissional tem que fazer o exame completo, com medida de pressão, com o exame de fundo do olho. E quando eu digo isso, não é à toa, porque existem essas consultas simplesmente para vender óculos, que são feitas em qualquer esquina, e o paciente vai, ele acha que ele fez um exame de vista, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala de exame oftalmológico, de prevenção, a gente precisa ter necessariamente exame do fundo do olho, medida de pressão, biomicroscopia, tudo na consulta. Não é só grau, o grau é só uma pequena parte do exame oftalmológico. E aí, já que eu preciso fazer esses exames periódicos, talvez eu conseguiria identificar se existe essa alteração ou não. E quando eu não faço, eu só descubro como? Quando tem algo que eu já vou lá fazer o exame de vista, algo nesse sentido, eu consigo identificar, porque sei lá, a cataratas que deixa a vista mais opaca, enfim, não tem nenhuma alteração. Eu costumo dizer para os pacientes que o sintoma do glaucoma é a cegueira. Esse é o grande problema. Que daí já está mais avançado. Já está mais avançado. Então, infelizmente, a gente já teve muitos casos de pacientes, às vezes jovens, porque o glaucoma pode aparecer em qualquer idade, mais comum em pacientes idosos, mas quando aparece em jovem é mais agressivo. Então, já tive casos de paciente jovem, homens geralmente, homem tem aquele problema de fazer aquela consulta preventiva, homem não faz, só vem contar, né? E chegar numa situação já muito ruim. Então, nas consultas a gente consegue, assim, a pressão está um pouco alta, ou o nervo tem uma alteração aqui sugestiva de glaucoma. Através disso a gente solicita alguns exames complementares e a gente consegue confirmar um diagnóstico, né? Se o paciente for esperar ter sintoma, conforme eu disse, mais de 80% dos casos eles são assintomáticos. Alguns poucos casos, por exemplo, pode ter dor se a pressão for muito alta, mas não é o comum. O mais comum, o glaucoma crônico de ângulo aberto, que é um dos subtipos mais frequentes, o único sintoma que ele dá é a perda de campo de visão. Então, a ideia é não perder esse campo de visão, porque isso a gente não recupera mais. Isso que eu ia perguntar, daí é irreversível. É irreversível. Então, qual que é a meta, qual que é o objetivo do médico que lida com glaucoma? Estabilizar o paciente para ele não perder mais campo de visão. Como que a gente faz isso? Reduzindo a pressão do olho do paciente. Isso a gente pode conseguir através de colírio, através de laser, através de cirurgia, tudo isso a gente tem aqui na nossa instituição. Mas para isso o paciente tem que ter um diagnóstico, tem que acompanhar, tem que ter uma disciplina. Isso realmente é difícil, não é fácil, uma doença crônica e incurável. Tem que acompanhar, não tem jeito, né? A cirurgia é em último caso? A cirurgia a gente reserva para os casos que não respondem a tratamento clínico, porém, hoje em dia a gente tem algumas opções de cirurgia minimamente invasivas, a gente chama de MIGS, né? Cirurgia minimamente invasivas, do inglês. E a gente tem feito aqui no nosso hospital, a gente tem feito a cirurgia chamada GAT, a gente tem feito, vamos iniciar no Cahuc também, o iStent tem a certificação, então a gente tem cada vez até indicado mais precocemente procedimento cirúrgico de glaucoma associado. O paciente às vezes vai fazer uma catarata, já faz um procedimento minimamente invasivo de glaucoma junto. A gente consegue dessa forma às vezes diminuir o colírio do paciente, melhorar um pouquinho a qualidade de vida, e também controlar um pouco melhor a doença. Porque se não é permanente, é para o resto da vida esse tratamento, esse acompanhamento? O acompanhamento é para o resto da vida. Tem muito paciente, por exemplo, que opera, que a gente consegue deixar sem colírio.
Mas isso não quer dizer que ele está curado, a gente tem que acompanhar, porque assim, o glaucoma ele é um envelhecimento precoce do nervo óptico. É como se o paciente tivesse 50 anos e o nervo dele tivesse 60. É uma doença degenerativa do nervo. Esse paciente então, ele tem esse nervo óptico dos dois lados, dos dois olhos, que tem essa predisposição a se degenerar, envelhecer mais rápido. Então ele tem que acompanhar, para a gente ir monitorando isso. A gente perceber que mesmo com a pressão naquele nível que a gente atingiu, ainda está tendo uma piora de visão, a gente sabe que tem que baixar um pouco mais a pressão. A pressão-alvo, a gente chama isso, uma pressão-alvo para aquele paciente, tem que ser um pouco menor. Então, precisa ter um acompanhamento para a gente, através dos exames, detectar isso. Né? Esse aumento da pressão do olho tem relação com a pressão arterial? Quando a gente vai medir a pressão na farmácia, então com a pressão alta, isso pode influenciar no olho? A pressão do olho ela é diferente. Né? Existe um líquido que preenche o nosso olho por dentro, que ele é constantemente produzido e constantemente drenado, e o equilíbrio entre a produção e a drenagem desse líquido é que determina a pressão do nosso olho. Então, ela não tem relação direta com a pressão arterial. Né? E doutor, agora falando, né, a gente está trazendo essas histórias não só dos assuntos que vocês são especialistas, mas também sobre vocês, o pessoal que vem aqui vê vocês de jaleco, vê vocês ali no centro cirúrgico, talvez tenha até mesmo curiosidade, mas da onde que eu vim, tal, de onde que surgiu o interesse na medicina na sua vida e principalmente para o segmento dos olhos? A medicina ela surgiu, eu tenho uma família de médicos, né? Eu tenho tio oftalmologista, tenho tio anestesiologista, tenho um pai anestesista, então eu sempre convivi nesse meio médico, os amigos meus pais em casa, médicos, né? E eu sempre tive uma admiração, né, pelo que eles faziam, pela forma que eles conseguiam ajudar as pessoas. Eu sempre achei uma área extremamente interessante, né? Então isso me atraiu para fazer medicina. E depois na época das provas de residência, eu optei por, até curioso, né? Eu costumo falar que a oftalmologia para mim foi uma grata surpresa, né? Porque eu ia fazer anestesiologia, né? Bateu na trave. Pensei, para que eu vou complicar a minha vida? Né? Tenho pai, tenho tio anestesista, eu vou fazer anestesiologia, né? E eu passei nas provas de anestesiologia. Só que teve um hospital em Curitiba que, na época, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia não reconhecia a residência de anestesia deles, então que era o evangélico. E para não perder a prova nesse hospital, que era o segundo maior hospital do estado, depois do HC, eu fiz pro oftalmo. Falei, o que eu vou fazer para não perder uma prova de residência num hospital grande? Eu morava em Curitiba na época, fiquei em formação toda lá, fiquei 13, 14 anos lá, né? Lá eu fiz para oftalmo. E acabou dando certo, e aí eu sentei, né? Depois que deu tudo certo, sentei com os tio, com o pai anestesista, eles falaram, quer fazer anestesia? Legal, pode fazer, mas eu tô plantando até hoje, tô com 60 anos, né, tal, não sei o quê. Ele falou, por que você não tenta anestesia? Na época, eu saí da faculdade, assim, sem ter muita proximidade com as subespecialidades, né? Porque nas faculdades, de forma geral, as disciplinas menores, oftalmo, anestésio, elas são meio, vou usar um termo popular, são matadas, né? Elas são muito curtas, muito rápidas, então você não consegue ter uma noção exata do que é a rotina daquele profissional. E oftalmo, daí eu acabei fazendo oftalmo, e foi uma coisa assim, que no primeiro ano já, eu realmente me apaixonei, principalmente quando você via a mudança que você conseguia trazer para a vida daquele paciente, às vezes com simples óculos, né? Qual é o sentido mais importante que a gente tem? É a visão, né? Vocês já experimentaram, você que está nos assistindo em casa, tampar os dois olhos e dar uma volta na sua sala? É difícil, né? Então, quando você faz uma cirurgia e pega aquele paciente que não enxerga e faz ele voltar a enxergar, então isso para mim foi uma grata surpresa, assim, hoje eu realmente me sinto realizado com a oftalmologia. Né? Tem sido assim todos esses anos? Tem sido assim todos esses anos. E depois da residência, inclusive, eu optei por seguir um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais no glaucoma, né? Então eu fiz uma subespecialidade de glaucoma lá no Hospital de Olhos do Paraná, em Curitiba, né? Fiquei mais um ano lá, a gente tinha uma rotina cirúrgica bastante ampla, tinha discussões de caso. E aí surgiu a oportunidade de vir para Cascavel, fiquei 5 anos em uma outra instituição. E aí eu estou aqui no H. Olhos Prime, que é uma clínica que me acolheu muito bem. Já está no 4º ou 5º ano que eu estou aqui já, desde final de 2018, início de 2019. E realmente aqui é a instituição de ponta, tecnologia que a gente não vê, nem em muitas capitais, né? O hospital até firmou um acordo grande com uma multinacional para entrega de aparelhos. O H-Laser vai ser inaugurado com tudo que tem de melhor, inclusive na área do glaucoma também. Né?
E legal não só, né, dos equipamentos, da estrutura de ponta, mas também ter profissionais capacitados, especialistas mesmo, que acabam contribuindo cada vez mais para esse nome ser mais forte cada vez, né? Que isso é colocado à disposição dos pacientes, né? Exatamente. Não adianta a gente ter uma estrutura boa se não ter um treinamento não só dos médicos, mas de toda a equipe. A gente precisa tratar bem as pessoas, né? As pessoas que vêm aqui, elas vêm com um problema, então a gente quer realmente que as pessoas se sintam bem, se sintam em casa e tenham o seu problema resolvido ou amenizado da melhor forma possível, né? Perfeito, doutor. Obrigado por falar com a gente. Obrigado. Que bom conhecer um pouquinho da sua história. Imagino que quem esteja nos assistindo e vem até o H-Olhos já também, quando encontrar contigo, já vai saber, ó, eu fiquei sabendo dessas histórias todas aí. Show de bola. Obrigado, pessoal. Valeu, até o próximo Olhos que Contam Histórias. Bom trabalho, doutor. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu.